Olá, vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal Matemática Integral com o professor Gelson. Na aula de hoje você vai aprender adição e suas propriedades. Então fique até o final que você vai aprender mais sobre adição. Beleza? Mas eu estava parado durante um período por causa do meu notebook, deu um problema e não dava para gravar a aula. Então, a partir de hoje, a partir desse vídeo em diante, iremos gravar uma série de aula partindo do básico ao avançado. Vocês observam que a gente está começando com adição, depois vem subtração, multiplicação e divisão e daí por diante. Então, você que está chegando aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, dá um like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Vamos lá para a aula. Adição. Somar é reunir duas ou mais quantidades da mesma espécie numa só. Então, somar é reunir duas ou mais quantidades da mesma espécie em uma só. As quantidades a somar chama-se parcelas. Então, o que você está somando é chamado de parcelas. E o resultado é chamado de soma ou total. Então aqui você observa algumas regras da propriedade da adição. Uma delas é conhecer o que é parcela, soma ou total. Você deve conhecer dentro de uma operação quando você estiver executando. Então aqui, se eu tivesse A mais B mais C mais D, nós temos o que? As parcelas. A mais B mais C mais D são parcelas. Ou seja, se você estiver somando 2 mais 4 mais 5, são chamados de parcelas. E o resultado aqui, como vocês estão observando aqui, é chamado de soma. Então, o resultado você pode chamar de soma. Se eu somasse 2 mais 4 mais 5, daria o que? 11. Daria 11, e esse 11 aqui representa a soma, o resultado da adição. Tranquilo? Então aqui, você observando aqui o que é parcela, o que é soma. Quando você for resolver um problema, resolvendo a adição, você não vai errar mais. Além disso, você deve aprender as propriedades da adição. Porque assim, se você não souber as propriedades, também quando você vê um exercício sobre soma, aí você vai dizer, eu não sei resolver uma soma, porque você não sabe as propriedades. Somar não é pegar 2 mais 2 igual a 4. Não é só isso, é saber o que você está fazendo. Então, eu tenho aqui a primeira propriedade, chamada comutativa, ou comutatividade, se você quiser chamar também. O que é isso, professor? O que é comutativa? O que é essa propriedade? Então, comutativa, se você tivesse, por exemplo, 2 mais 3, que você sabe, se eu pegar 2 mais 3 vai dar 5, né? Mas se eu quisesse fazer 3 mais 2, não seria o mesmo resultado 5? Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Comutatividade. Ó. Comutatividade. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Então, esse processo aqui é chamado de comutatividade. Beleza? Primeira propriedade da adição. Depois vem aqui a segunda propriedade, chamado de associativa ou associatividade. Beleza? O que é associativa? Associativa, se você tivesse mais de dois elementos. Por exemplo, se você tivesse 2 mais 3 mais 4. Se você quiser somar primeiro 2 mais 3, isso seria igual ao quê? Eu pegar 2 mais 3 mais 4 e somar o 3 mais 4 e depois o 2. Então, se você somar 2 mais 3 depois com 4,
Isso vai ser igual que eu somar o 3 mais 4 e somar com 2. Vamos verificar? 2 mais 3 daria 5. Depois vou somar com 4. E aqui eu vou repetir o 2 e somar 3 mais 4, 7. 5 mais 4, 9. 2 mais 7, 9. Então, verificando, igualdade, prevalece 9 igual a 9. Então, a associatividade, você pode pegar as duas parcelas e somar, depois você soma com a próxima parcela. Isso vai ser igual a você pegar as duas últimas parcelas, que foi o 3 mais 4, depois você somar com a primeira. Isso é chamado associatividade. A associatividade. Beleza? Você pode observar assim, isso aí é simples. É simples, mas se você não souber, quando você estiver resolvendo um problema, ou estiver fazendo um concurso e aparecer algo semelhante, se você não souber aplicar essas propriedades, você não vai conseguir resolver o problema. Então, as propriedades de adição é muito importante. É importantíssimo aprender essas propriedades, beleza? Próxima propriedade, chamada de fechamento. Professor, o que é um fechamento? Então, aqui um exemplo. Se eu pegasse o 2 e o 3, novamente, o 2 e o 3, pertencente a quem? Aos naturais. Vamos dizer que eu pegasse o 2 e o 3, pertencente aos naturais. O que é os naturais? São os números que vai 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. São os números naturais. 0, 1, 2, 3. Deixa eu fazer aqui o conjunto dos números naturais. Então, aqui são os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É infinito. Se você pegasse 2 e 3, pertencente a esse conjunto, o 2 e o 3, beleza? Aqui a gente vai verificar a propriedade fechamento, beleza? Então, se eu pegasse o 2 e o 3, pertencente ao conjunto dos números naturais, e somasse, se eu pegasse 2 mais 3, e somasse, o resultado seria o quê? 5. E esse resultado pertence aos naturais. Não pertence aos naturais, está aqui, ó, 5, depois do 4. Então, quando você pega dois números e soma, o resultado sempre vai ser o quê? Um número natural. Isso é chamado de fechamento, beleza? Toda vez que você soma dois números naturais, o resultado sempre vai ser um número natural. Isso é chamado de quê? Fechamento. Decorem. Aprenda. E a última regra que a gente vai verificar, ou seja, que é uma quarta regra, chamada de quê? Elemento neutro. Elemento neutro. O que é o elemento neutro? O elemento neutro na adição é chamado de zero. O zero é o elemento neutro na adição. Por quê? Por quê, professor? Se você pegasse 5 mais 0, isso seria igual a quê? Aplicando lá a regrinha da comutatividade, é igual a 0 mais 5. São iguais. Que isso é igual a 5. Mudou alguma coisa? Não. Se eu somar o número com mais 0, o resultado sempre vai ser esse número. Se eu somasse n mais 0, o resultado é n. Então, qualquer número que você somar com mais 0, o resultado vai ser o próprio número. Então, o zero representa o elemento neutro da adição. Muito importante conhecer quem é o elemento neutro da adição. Nesse caso, o zero. O zero é o elemento neutro da adição. Beleza? Então, aqui você aprendeu 4 propriedades
da adição: comutatividade, associatividade, fechamento e elemento neutro. Então, para fechar, vamos resolver esse exemplo para ver se você aprendeu as propriedades da adição. Tranquilo? Considere as seguintes propriedades da adição. Então, a primeira aqui: 6 mais 3 mais 7 é igual a 9 mais 7, que é igual a 6 mais 10, que é igual a 16. Professor, o que foi que você fez aí? Olha só. 6 mais 3. 6 mais 3 dá 9, correto. Mais o 7, repetiu. Ó. 6 mais 3 mais 7. 6 mais 3 é 9, repetiu 7. Beleza? Ali pegou aqui, repetiu 6 e somou 3 mais 7. 3 mais 7, que é igual a 16. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a propriedade da adição aqui aplicada? Então, a propriedade aplicada aqui é chamada de quê? Associatividade. Ele fez a propriedade da associatividade. Então, a propriedade da associatividade. Associatividade. Por que, professor, ele fez a associatividade? Ele somou o 6 mais 3 e depois somou o 3 mais 7. Ó. 6 mais 3 daria 9, certo? Aqui 6 mais 3, 9. 3 mais 7, repetiu 6, ó, 3 mais 7, 10. Como vocês observaram lá, é a propriedade da associatividade. E o resultado obtido é 16. Então, aqui, a propriedade aplicada nessa primeira aqui foi a associatividade. Já a segunda, 5 mais 0 é igual a 0 mais 5, que é igual a 5. Que propriedade foi aplicada aqui? A propriedade do elemento neutro. Então, nessa segunda aqui foi aplicado a propriedade do elemento neutro. E a terceira, 8 mais 3 é igual a 3 mais 8. O que foi que ele fez? Eu tinha a parcela 8 mais 3, depois inverteu aqui a parcela 3 mais 8, que é igual a 11. Então, a propriedade que foi aplicada aqui foi a comutatividade. Então, aqui a propriedade aplicada foi a comutatividade. E nesta aula você aprendeu 4 propriedades dentro da adição. Além disso, o que é parcela, o que é soma, beleza? Você que chegou agora aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like, vamos ajudar esse canal a crescer. A partir de hoje a gente vai fazer uma série de vídeos, começando do básico ao avançado. Você que está com dificuldade em aprender matemática, se inscreva aí no canal e você vai receber as notificações com vários vídeos. Então você, aqui no canal Matemática com Degrau, você vai aprender matemática de verdade. Então, se inscreva aí, ative o sininho, dê um like. Vamos ajudar esse canal a crescer.